com o público. Bom, Paulo Henrique Martins nasceu em Recife na década de 50 e viveu os seus primeiros anos em uma usina situada em Jaboatão dos Guararapes, próxima à cidade do Recife. Aos 8 anos, muda-se para Recife, onde ele então substitui a sua vida de infância de menino de usina, livre, de pés descalços, subindo em árvores e realizando todas as trelas típicas daquele mundo do mato, por uma nova vida, uma vida tipicamente urbana. Em 1971, Paulo ingressou na tradicional Faculdade de Direito do Recife, saindo dela em 1975. A gente já pode imaginar, então, que tipos de debates ou que tipos de tensões Paulo Henrique vivenciou naquela escola, né? Na Casa de Tobias. No ano seguinte, 1976, Paulo Henrique embarcou para o Rio de Janeiro, onde realizou uma especialização na área de administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo que ele realizou essa especialização, ele preparou o seu caminho para realizar o mestrado na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, entre 1977 e 1979. O título desse primeiro trabalho chama-se Estado, Capitalismo e Estrutura de Poder no Brasil até 1930, o caso pernambucano. Em seguida, ele concluiu o seu doutorado nessa mesma instituição com a tese Estado e Questão Regional no Brasil, uma reflexão a partir do Nordeste açucareiro. Não contente com a realização deste doutorado, Paulo Henrique realizou ainda um outro, entre 1988 e 1991, também na mesma instituição, com o título Profetismo Econômico e Mito do Desenvolvimentismo na América Latina, o caso do Brasil. Se a gente observar, há uma diferença muito grande entre os dois primeiros títulos, que estão muito próximos, e esse novo título que já começa a mostrar, vamos dizer assim, essa face do Paulo Henrique que nós conhecemos mais contemporaneamente, né? Alguém que começa já a contestar algumas posições dominantes no campo e que começa a usar em termos, né, de construção teórica, de elaboração e de compreensão dos processos, de amplos processos de transformação e de compreensão das sociedades brasileiras e latino-americanas. Bom, o Paulo Henrique, então, tornou-se professor efetivo da Universidade Federal de Pernambuco em 1995, embora desde 1991 ele estivesse já atuando como professor visitante. Em 2007, ele se torna professor titular da nossa instituição, na época, o Departamento de Ciências Sociais. Então, o título que ele tem é de professor titular em Ciências Sociais. Há um momento muito importante, acho, que desde do primeiro momento, quando Paulo Henrique chegou na França. Ele chega em 1977 e vocês podem imaginar o que era Paris em 1977, né? Eu suponho. Ele então cai, né, nos braços, vamos dizer assim, de toda aquela geração de exilados que estão ali discutindo os destinos do país, né? E os seus próprios destinos, suponho eu também. Mas essa intensificação da relação com a intelectualidade, não só brasileira, mas também com a intelectualidade francesa, fará com que Paulo Henrique se aproxime, a partir dos anos 2000, do movimento anti-utilitarista nas ciências sociais, o MOS. Entre 2007 e 2009, ele foi vice-presidente desta organização. Entre 2011 e 2013, ele foi o presidente do ALAS, e em 2015, ele finalmente realizou um sonho que ele acalentava já há muito tempo, de criação do Instituto de Estudos de África na Universidade Federal de Pernambuco.
acredita que eu escrevi em África. Pronto, perfeito. Mas foi de América Latina. Bom, mas isso é algo muito importante, porque essa breve apresentação mostra para a gente como que a França foi um lugar fundamental para Paulo Henrique pensar Pernambuco, Brasil, América Latina, e como depois a participação de Paulo Henrique intensa, muito intensa no ALAS nos últimos anos, tem feito, né, com que essa reflexão se amplie num escopo ainda maior, o que pode ser traduzido, por exemplo, nos interesses de pesquisa que atravessam essa trajetória do Paulo Henrique, que vão desde temas ligados, ou questões ligadas à teoria social. Eu destacaria dentro dessas questões o problema, vou chamar problema do desenvolvimento, a questão da dádiva e os estudos pós-coloniais, além da sociologia da saúde, para a qual Paulo Henrique dedicou um longo período, né, e ainda dedica uma boa parte do seu trabalho, e também a sociologia do poder. Para não sair da moda, né, da moda dos números, né, eu vou listar rapidamente alguns numerozinhos interessantes para a gente conhecer um pouquinho mais o nosso autor. O nosso autor tem 24 livros publicados em organização ou de autoria própria individual, 60 artigos publicados em periódicos, 71 capítulos de livros, participou de mais de 430 eventos, orientou 30 dissertações de mestrado e 20 teses de doutorado, além de outros projetos de pós-doutoramento. Para além dessa questão, que eu acho que é muito importante, do vínculo que Paulo Henrique construiu com a França e com a América Latina, e aí quando eu falo França, não é só França, penso na França como uma ponta para um pensamento renovador que surgiu na Europa, né, a partir do final dos anos 60, Paulo Henrique é um intelectual que se caracteriza por incorporar, digamos, né, a própria ideia do intelectual. É alguém que se debruça sobre as questões que estão em volta, à sua volta, mas ao mesmo tempo percebe essas questões que estão à sua volta numa dimensão ampla, numa dimensão global. E ao mesmo tempo que ele percebe e busca relacionar os seus problemas de pesquisa em torno de teorias, de novas teorias ou de novos questionamentos, ele também procura, diria, adequar seu próprio comportamento, né, na vida, no cotidiano, em função desses ideais, vamos dizer assim, que caracterizam a sua trajetória, desde o início, né? Alguém que sai muito jovem, né, de Pernambuco, vai para o mundo e traz o mundo de volta para Pernambuco. Este é Paulo Henrique Martins. Agradecer a Eliane pela forma amiga e generosa como me apresentou aqui. Eu sou sua cidade. Agradecer ao Zé Ricardo, diretor de Unbox, por esta oportunidade de estar aqui compartilhando. Foi muito interessante preparar esta exposição, porque tentar trazer até alguma dimensão biográfica e, ao mesmo tempo, a partir daí, explorando a construção das ciências sociais da sociologia. Então, é interessante para cada um de nós fazer esse exercício, porque é como se a gente relocaliza melhor o que você fez, né, com uma trajetória coletiva também, a sua trajetória individual. Então, aí ao final dessa apresentação, assim, da organização desse material, a palavra de síntese, sempre faz síntese, né? Síntese, o título sempre é uma síntese. Tempos sociológicos. Eu diria que são tempos sociológicos, são vários tempos que foram emergindo ao longo desse tempo, desde os anos 70. Então, eu tenho um primeiro tempo que eu chamo a pressão do tempo. Eu sou daquela geração dos anos 70, como alguns de vocês, outros são mais jovens, mas aquela geração que cria pressão do tempo. Era o tempo da democracia, nós estávamos apressados com a democracia, cansados com a ditadura,
né? Queremos viver um outro momento da nossa história. Isso era uma dimensão mais comum de toda a juventude. Eu, sobretudo, que vinha da Faculdade de Direito em Recife, que tinha vários colegas que desapareceram, e eu pensava que eu seria o próximo, então tinha esse medo também, esse medo e essa ansiedade para mudar alguma coisa. Mas tem um outro aspecto que eu estava pensando, organizando um pouco, sobre por que a sociologia do desenvolvimento me chamou tanta atenção naquele momento, dos anos 70. E porque eu acho que tem aí a influência do pensamento pós-colonial latino-americano. A gente nunca faz essa relação, estou colocando essa hipótese. Por um lado, o pensamento cepalino. A gente tem que organizar o Estado. A gente tem que modernizar o Estado. A gente tem que criar novas políticas de modernização do planejamento regional, territorial, organizar as economias, organizar as populações. E aí, claro, que o intelectual, como sempre já viu o intelectual da Primeira República, se atualiza com outro discurso, o discurso da modernização, de sair do atraso, etc, etc. Então, eu tinha, como vários outros intelectuais que estavam assim, muito nessa onda da modernização, da intervenção no desenvolvimento, muito envolvido com essa perspectiva. Eu acho que essa questão da CEPAL é importante e a questão da teoria da dependência. A questão da teoria da dependência, a questão do imperialismo, a questão do entendimento do imperialismo, da dependência internacional, da questão política, da luta política, né, da reorganização dos processos da política do país. Que isso é uma característica, a gente sabe, da teoria pós-colonial da América Latina, diferentemente da Ásia, da Índia, que na África já é bem diferente também, que é mais voltado para o processo de resgate do passado perdido, etc. Na Índia, mais com a questão da independência, e a Argentina tem uma discussão sobre imperialismo muito forte. Então, eu sou dessa geração que estava imbuído dessa discussão sobre imperialismo, sobre dependência, sobre desenvolvimento, sobre modernização do Estado, reforma, políticas públicas. E foi aí que eu chego na França, chego também lendo Celso Furtado. Celso Furtado, ele dava um diferencial de discussão sobre desenvolvimento, trazia um elemento cultural, ele marcou muito nesse momento de definição de ir para a França. E ir para a França foi, como eu chamo de segundo momento, eu chamo a França o tempo do retorno ao iluminismo. Né? Nesse momento que a gente tem essa pressa para a mudança, nada como ir para o país que estava acolhendo todos os refugiados, todos os exilados. Era a meca da Revolução Mundial. Dali saiu o Khomeini em 1979 para fazer a Revolução Iraniana. O Pol Pot na Camboja tinha feito os seus estudos na França também. E quantos outros latino-americanistas e africanos, eu conheci muitas lideranças, muitos intelectuais que vão organizar burocracias da África, da Ásia, nesse momento em Paris. Todos nós nos reuníamos na Cité, ali é o ponto de vista de panfletagem e reuniões. Todos os exilados brasileiros estavam lá. A primeira reunião da Voz Operária do jornal do PT foi o Guido Mantega, que chegou em Paris, fizemos na minha casa, com outros colegas que estavam ali naquele momento. Então foi um momento de muita ebulição, de muita reflexão sobre a construção e reconstrução do Brasil, mas sempre nessa perspectiva que eu digo, é a herança do pensamento pós-colonial, que significa repensar a modernização do Estado, a intervenção sobre o território e também repensar a questão da dependência do imperialismo. Eu vejo assim esses elementos centrais. Diria também a extradição das teorias das lutas sociais camponesas, que nós tínhamos também como elemento da mudança social, o setor rural se organizando. Tudo isso nos mexia muito. Todos nós estamos muito mobilizados para viver essa aventura do fim da ditadura e da construção de um novo processo social. E quando eu voltei para o Brasil, eu vou entrar no departamento de Geografia com um grande, para nós, um professor muito conhecido, chamado professor Manuel Correia de Andrade, geógrafo, tem a Terra e o Homem no Nordeste. Trabalhei muito com o Manuel Correia de Andrade. Intervenção em Suape, avaliação das populações que estavam sendo expulsas, avaliação dos projetos FINOR agropecuário do Norte e Nordeste, foi onde a banda de Miguel Arraes, coordenamos esse projeto. A seca, a discussão sobre a seca eu fiz na geografia, que eu digo a geografia é um dos ramos das teorias do desenvolvimento também. A geografia é um dos ramos principais, porque era mais responsável pelo planejamento territorial, das atividades econômicas, migração, etc. A geografia tinha um financiamento direto da SUDENE, inclusive naquela época do departamento. Era quase uma filial da SUDENE, o departamento de geografia. E essa era a minha aventura, minha primeira aventura europeia na França foi essa.
a descoberta do estrutural marxismo. A descoberta eu sou de um grupo de pesquisadores que vão descobrir o estruturalismo marxista. Eu sei, depois eu vou voltar adiante. Na França estava acontecendo outra coisa. Mas o que estava acontecendo comigo era isso. Era a aventura do estruturalismo marxista, era Althusser, era Poulantzas, que foi meu professor. E uma das coisas que eu percebi que algo não estava dando errado foi quando Poulantzas se suicidou. Não dava errado, era meu professor. Ele pegou todos os seus livros, foi na Tobiac e pulou na casa de um amigo, com os seus livros na mão, jovem, 40 e poucos anos de idade, ele pulou. E eu fui ao seu enterro com o Décio Sais, que era professor da Unicamp, vamos junto ao enterro do Poulantzas. E era um enterro bem representativo, porque de um lado tem toda a sua família com o sacerdote grego, aqui, todos de preto, e do outro lado tem o pessoal do Partido Comunista. Maria Antonieta Marchiori, pelo discurso aqui, fez o sacerdote grego, bem representativo de uma crise de uma época. Então, o estrutural marxismo foi a minha referência naquele momento, foi com Emmanuel, com Bettelheim, Charles Bettelheim, que era consultor da China, o Furtado, o Celso Furtado, o Turrene, começando a trabalhar com os movimentos sociais, Samir Amin, outro terceiro mundista importante na época. Todo esse pessoal eram nossos professores, estavam organizando conosco os processos de revolução e democracia. Essa era uma França dos estudantes estrangeiros ou exilados com quem eu vivi. E voltei com essa discussão, fiz minha tese de doutorado sobre a modernização agrária no Brasil. Eu supunha ingenuamente a capacidade de modernizar as oligarquias rurais, dessa modernização conservadora ser superada através da Revolução Burguesa e do progresso técnico. Esse era o tema que nós discutimos na esquerda amplamente, essa ideia do progresso técnico, muda da mentalidade. Né? Então, tudo isso eu fui aos poucos olhando que não era bem assim, que a modernização rural no Nordeste não funcionou como era de se esperar, nesse sentido de uma grande modernização tecnológica, havia muitos outros processos de retradicionalização do mundo rural, quer dizer, era bem mais complexo, digamos assim, o mundo do que eu imaginava com o meu arsenal estrutural marxista que eu tive naquele momento. Então resolvi voltar para a França para fazer um outro doutorado. E, na verdade, eu queria retomar a modernização açucareira do Nordeste do Brasil. E a tese terminou avançando numa outra direção. Eu estava, nesse outro momento, nesse segundo momento de volta à França, eu vou descobrindo o outro lado da França. É aquele lado que tinha sido soprado em maio de 88, aqueles ventos soprando, uma interferência na filosofia, na literatura, na linguística, nas ciências sociais. Havia grandes mudanças que estavam acontecendo. Inclusive, entre sociólogos como o Turrene, que eu conheci no final dos anos 70, já não era mais o Turrene do final dos anos 80. Ele já estava dialogando com Freud, com a psicanálise, Bourdieu, a mesma coisa. Já dialogando. Os sociólogos também já estavam trabalhando no outro sentido, estavam avançando em outra direção. Então, isso vai impactar no que eu chamo o tempo da virada, que é um novo tempo de redescoberta, e aí a filosofia francesa, sobretudo, ela vai ser muito forte na reorganização do pensamento crítico. Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, Serres, Castoriadis, Lefort, Ricoeur, eles são grandes nomes que vão influenciar numa reorganização das ciências sociais. Eu acho muito importante isso porque eu sempre digo que quando a sociologia e as ciências sociais perdem o diálogo com a filosofia e deixam de se colocar questões filosóficas, elas se tornam um modelo técnico conformista. Então, aqui com a França, nós tivemos essa chance de uma grande interrogação filosófica sobre os movimentos sociais, sobre a vida, que foi introduzida através da filosofia, com impacto nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, na política, e eu sofri essa influência. Então, daí que, chegando de volta na França, eu passei a ler, e aí fui descobrir o Baudrillard, fui discutir o Castells, que estava em nova renovação, e, sobretudo, cair nas minhas mãos, eu que trabalhava com desenvolvimento e modernização, caiu nas minhas mãos alguns livros interessantes, um livro chamado Faut-il réfugier le développement, que é de Serge Latouche, de 1989, um outro livro dele chamado A Ocidentalização do Mundo, um de 86 e 89, A Ocidentalização do Mundo de 89, dois livros de Cahiers, um chamado Esplendor e Miséria das Ciências Sociais, de 86,
outro chamado Crítica da Razão Utilitária, de 89. Então, eu comecei a descobrir um outro movimento que tinha teóricos que estavam trabalhando a questão do desenvolvimento, mas deslocando o tema do desenvolvimento para uma crítica moral do capitalismo. Né? Saindo do essencialismo econômico, da ideia do desenvolvimento, que era a ideia que eu tinha na primeira tese, para o deslocamento para a discussão cultural e moral do desenvolvimento. E aí minha tese de doutorado, que ia ser a modernização açucareira do Nordeste, terminou ganhando outro título, que foi aquele, o profetismo econômico e o mito dos intelectuais, o mito do desenvolvimento da América Latina, no qual vou fazer uma crítica aos intelectuais que trabalharam no tema do desenvolvimento. Então eu fui levado a fazer, ir numa camada mais profunda da discussão sobre o desenvolvimento, para analisar o papel dos intelectuais, sobretudo analisando os economistas que trabalham a construção do desenvolvimento. Uma coisa que me surpreende é que, para mim, desde então, o desenvolvimento é um mito. Mas esse mito ele se reproduz. Não é? Ele se reproduz. Tem os mecanismos, os dispositivos institucionais de poder, os dispositivos ideológicos e os atores que reproduzem o mito e fazem ele ser a verdade do desenvolvimento, a verdade da modernização. Ou seja, o elemento do poder, a aliança do poder que organiza um sistema de dominação e a organização de uma forma de organização da economia, da política, do poder, da cultura, fica camuflado pela reprodução do dispositivo de colonização do poder e do saber. Isso para mim é uma coisa evidente e que nós estamos vivenciando nesse momento uma crise profunda desses dispositivos institucionais de reprodução do poder e do desenvolvimento. Bom, então esse foi o segundo momento, e aí eu, claro, eu me aproximei muito dos colegas do MOUS, passei a participar desse movimento e voltei para o Brasil já deslocando também minha área de interesse. Eu passei a trabalhar mais na questão da construção da cidadania, o mecanismo de construção e desconstrução da cidadania, trabalhando sobretudo a questão da saúde. Eu achava que naquele momento não teria que insistir muito na questão da organização por cima, mas eu teria que ver a organização por baixo. E a cidadania, o republicanismo, a cidadania, os mecanismos de formação da igualdade, os mecanismos da civilidade me pareciam importantes para se avançar. E aí minha relação com a saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, para mim, parecia o setor mais avançado de modernização das políticas do Estado, onde haveria mais descentralização e maior participação social, e eu passei a participar dessa discussão sobre saúde com os usuários, com os agentes de saúde, e a construção desses mecanismos de empoderamento e de construção das redes sociais. Trabalhei muito a questão das redes sociais também, nesses últimos tempos, democratização, redes sociais, de participação, e a discussão e a divulgação do tema da dádiva. O tema da dádiva é interessante dentro do movimento anti-utilitarista, que ele só emerge na passagem dos anos 80 e 90. Essa releitura, reinterpretação, né? A reinterpretação de Mons. Entre 81 e 90, não se falou, não havia uma discussão, uma reinterpretação da dádiva. Havia uma crítica, sobretudo com Polanyi e Mons, mas a crítica à mercantilização do mundo. Um debate super interessante que nós perdemos um pouco no Brasil nos anos 90. Eu acho que a discussão sobre globalização dos anos 90 no Brasil poderia ser diferente se a gente tivesse avançado numa crítica mais profunda sobre a mercantilização do mundo, o caráter moral da mercantilização, os fundamentos morais da mercantilização. Creio que os franceses já estavam fazendo essa discussão nos anos 80. Então fizeram essa discussão ampla da década de 80. Na passagem do 80 para o 90, eles vão trazendo a reinterpretação sobre a dádiva. Então tem o Jacques Godbout, um canadense, escreveu um artigo muito interessante sobre a dádiva, uma releitura da dádiva. Depois o Caí vai escrever o Espírito da Dádiva, em 92, depois o Caí vai escrever o Dom, Interesse e Desinteressamento, em 93, e aí o debate sobre a reinterpretação da dádiva nessa perspectiva mais contemporânea, essa releitura contemporânea do Mons dentro da sociedade que vivemos, me pareceu que ela despontou a partir daí, entre os anos 90 e a década de 2000, ela é bem forte na França, na Itália, na Alemanha, no Canadá, dos países que estão mais abertos para o humanismo filosófico. Essa é uma discussão sobre o humanismo, a humanização do mundo, não é? Essa discussão.
Bom, fizemos uma discussão sobre o Brasil, tentamos trazer essa discussão para a divulgação do Brasil, que eu chamo de tempo de inovação. A Ampox publicou em 88 dois livros, dois artigos, um do CAIES chamado Neolismo, Individualismo Metodológico, Marcelo Mous e o Paradigma do Dom. Depois tem um texto do Jacques Godebout sobre introdução à dádiva, né? E depois tem, no mesmo tempo, tem um lançamento do Espírito da Dádiva pela Fundação Getúlio Vargas, em 98, isso em 98. E depois organizamos aqui na Ampox também um grupo de trabalho sobre estudos sobre dom, num certo momento, o Alves Aluar participou, outras pessoas participaram. Enfim, a Ampox foi uma instituição muito importante para apoiar a divulgação dos estudos sobre a dádiva nessa perspectiva, essa reinterpretação mais transdisciplinar que ela conhece nos anos 90.